Lembra quando a Panera era o lugar favorito de todo mundo para almoçar? Antes destaque do fast casual, era o local favorito para sopas e ingredientes saudáveis. Ultimamente algo mudou. Cafés antes cheios agora estão mais vazios. Do aumento dos preços ao pão amanhecido e refrigerantes que precisariam de aviso de saúde. Até os fãs fiéis já se cansaram e estão indo embora. O que houve? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar por que ninguém mais frequenta o Panera Bread. Se parece que o Panera Bread está em todo lugar, você não está errado. A rede abriu sua primeira unidade em 1987, sendo mais jovem que muitos millennials que a tornaram um sucesso. Hoje, ela possui mais de 2.000 unidades, o que impressiona ainda mais por estar presente apenas nos Estados Unidos e Canadá. Parte do motivo pelo qual ela faz tanto sucesso é porque seu cardápio parece mais leve do que o de outras redes, tornando-a ideal se você não quiser ter uma queda de energia por causa das calorias quando voltar ao trabalho. E ela percorreu um longo caminho desde o início. Fundada em 1987 por Kim e Linda Rosenthal, a Panera iniciou como St. Louis Bread Company, no Missouri. A ideia desse lugar surgiu quando Ken visitou com seu irmão uma padaria famosa em São Francisco, especializada em pão de fermentação natural, e se encantou pelo processo. Ken tinha um sonho e, após um ano de estágio com um mestre do pão de fermentação natural, ele e Linda investiram Estados Unidos $150 mil do próprio bolso e dobraram esse valor com um empréstimo da administração de pequenas empresas. E eles teriam sucesso inimaginável. Nos primeiros anos, a Panera focava em pães e ficou conhecida pela variedade de produtos de padaria. Não se parecia muito com a Panera que conhecemos hoje, mas rapidamente ganhou uma reputação cult na região. Uma rede voltada para pão fresco era atraente. Muitas pessoas compravam pão no supermercado, e a futura Panera tinha horário mais extenso que padarias artesanais, pois era uma rede em expansão. Se você se pergunta por que nunca ouviu falar de Kim e Linda Rosenthal, fundadores dessa grande rede, eles nem têm páginas na Wikipédia. Existe um motivo. A primeira grande reviravolta na história da Panera estava por vir. A St. Louis Bread Company foi uma empresa independente por apenas 6 anos, antes que sua reputação rapidamente chamasse a atenção. Em 1993, a companhia Albon Penn a comprou por $23 milhões. Os Rosenthal venderam sua parte e se aposentaram ricos, deixando o futuro da empresa nas mãos de um dos maiores nomes em alimentação de aeroportos, uma famosa rede de padarias e cafés da manhã. Essa empresa foi como muitos conheceram a confeitaria francesa e viram chance de entrar no mercado americano de cafés da manhã. 4 anos depois, eles renomearam a empresa para Panera, do latim para cesta de pães. Curiosamente, Albon Penn tem só 34 unidades, pouco mais de 1% do número da Panera na América do Norte. Mas a curiosa jornada da Panera só começava. A era Albon Penn é amplamente considerada como o período em que a Panera estabeleceu sua marca para o grande público. Ela continuou focada no pão fresco, mas incluiu sopas e sanduíches no cardápio, tornando-se opção frequente no almoço. Além de ser um local para comprar pão, foi nessa época que a empresa lançou seu item mais icônico, o Pão Ball, que removia o miolo do pão de fermentação natural para preenchê-lo com sopa à escolha. Tudo isso ajudou a contribuir para uma grande expansão da empresa, bem a tempo de mais uma reviravolta. A Panera fez tanto sucesso que sua empresa-mãe vendeu a rede Albon Penn em 1999 para focar e expandir rapidamente a Panera. A empresa adquiriu a Paradise Bakery and Café do Arizona em 2007 e depois rebatizou todos os cafés como Panera. Em 2008 expandiu-se para o Canadá, abrindo unidades na Grande Toronto. Atingiria a marca de 2.000 unidades em 2016. E um ano depois, readquiriu a Albon Penn como um exemplo interessante de quando o aluno supera o mestre. Na mesma época, a rede foi adquirida pela JAB Holding Company, grande conglomerado alemão que ainda é o proprietário. Foi uma longa e estranha jornada e os Rosenthal provavelmente não reconheceriam a padaria. Os últimos sinais da antiga St. Louis Bread Company estão sumindo. Unidades do Missouri com nome original mudarão de marca ao serem reformadas. Hoje, as mais de 2.000 unidades da Panera incluem cafés independentes e pontos em shoppings.
Espaços pequenos e compactos, por vezes com cardápios enxutos, esse processo transformou a empresa de uma padaria simples em uma rede de fast food muito popular. O principal que um restaurante fast food precisa é de uma boa marca. A Panera sempre foi vista como uma opção mais saudável no fast food. O que importa é a sensação, independentemente da contagem de calorias. A empresa usou essa boa reputação. Em 2017, anunciou a remoção de todas as cores, sabores, adoçantes e conservantes artificiais do cardápio. Em 2018, eles reforçaram a estratégia ao criar uma consultoria para orientar empresas a desenvolver cardápios mais naturais. Isso foi fundamental para o sucesso da empresa, fazendo os fãs mais fiéis da Panera se sentirem mais virtuosos, enquanto eles mergulhavam em sua enorme tigela de pão recheada com macarrão com queijo. Porque, no final das contas, fast food é fast food. A Panera tinha fãs fiéis por sua comida caseira e saudável. Mas nada disso teria importância se não fosse saboroso. Por anos, a Panera acertou. É um lugar que serve comida de verdade, que você pode comer sempre sem culpa, mas ainda rica e indulgente o bastante para satisfazer. E a empresa ainda é tão grande quanto sempre foi. Então, por que tantas pessoas acham que ela pode estar à beira do fim? Hoje, ao falar com clientes da Panera, muitos dizem que não é mais como antes. As pessoas falam sobre uma queda acentuada na qualidade da comida, aumento dos preços e uma mudança. Isso tornou a Panera mais parecida com uma rede comum de fast food do que a opção saudável e única que já foi. E claro, sempre vai ter alguns críticos, mas tantos assim ao mesmo tempo. Se há queda nos negócios, isso não se reflete no mercado de ações. A empresa está sendo negociada a cerca de $315 por ação e mantém consistência desde abril de 2025. Mas isso não significa que seu sucesso contínuo esteja garantido. Porque, para ter sucesso, uma empresa precisa de clientes satisfeitos. A Panera busca ser uma rede de fast food mais saudável e natural, mas, nesse aspecto, é igual às demais. Muita gente diz que não é um bom lugar para trabalhar. Os empregos em fast food geralmente são voltados para trabalhadores iniciantes ou para quem precisa de qualquer tipo de trabalho, mas esses trabalhadores ainda têm proteção. Em 2009 e 2011, a Panera foi criticada por violar leis trabalhistas da Califórnia ao não pagar horas extras ou atrasar salários. A Panera negou qualquer irregularidade, mas optou por pagar um acordo de $5 milhões em vez de ir a julgamento. Em 2011, a empresa enfrentou novo golpe após ser acusada de racismo por um ex-funcionário. Ele disse que o transferiram do caixa para os fundos porque preferiam garotas jovens e bonitas no caixa em vez de um homem negro. Ele foi demitido após pedir extensão da licença médica e a Panera resolveu o processo. Não são apenas os funcionários que reclamam. A Panera já foi conhecida pelo ótimo serviço, mas isso pode ter mudado. A empresa enfrenta sérios problemas com clientes insatisfeitos. Em 2016, um processo alegou que uma loja em Massachusetts teria deliberadamente contaminado o sanduíche de um homem com manteiga de amendoim depois que ele avisou que era alérgico. O homem foi hospitalizado brevemente e afirmou ter sofrido angústia emocional, agressão e lesão corporal. O caso foi encerrado por valor não revelado, mantendo o padrão da Panera de evitar julgamentos. Mas às vezes, os inimigos não querem dinheiro. Eles querem provar um ponto. Os processos continuaram chegando para a Panera. Mais preocupante, alguns oponentes vêm se preparando há tempos e possuem todas as provas. Em 2017, a Panera enfrentou uma ação coletiva por não pagar horas extras. Em 2024, eles enfrentavam outra acusação: subestimar as taxas de entrega em seu próprio site. Como em outros casos, a empresa pagava acordos sem admitir culpa. Nenhuma dessas ações afetou o plano de negócios da Panera. Breonna Taylor era fã da Panera na Califórnia, ou pelo menos era. Em 2019, ela fez a reivindicação mais séria contra a Panera, dizendo que eles usavam ingredientes artificiais. A reclamação surgiu pela presença de pequenas quantidades do herbicida glifosato, usado para proteger grãos destinados ao pão. Se esse processo parece um exagero, o juiz concordou e rejeitou a ação no mesmo ano, enquanto Taylor entrou com uma queixa emendada. Logo depois, ela desistiu e deixou a Panera com todo o dinheiro. Mas aumentaram as dúvidas entre as pessoas sobre o quão saudável a comida deles realmente era. Mas, ei, pelo menos ninguém morreu, certo?
A maioria desses processos não saiu nas notícias, o que é fundamental para a Panera. O maior patrimônio de uma rede de fast food é sua marca, e o cliente comum não liga para discussões sobre horas extras, mas se preocupa quando pessoas morrem, como ocorreu em 2022. A Panera havia anunciado um de seus produtos mais comentados em anos, em vários sentidos. As limonadas energéticas deles, novidade no cardápio ao estilo Starbucks, tinham até 260 mg de cafeína, equivalente a 4 doses de espresso. Anunciada como alternativa saborosa ao café para estudantes e gamers em maratonas, acabou virando um pesadelo de relações públicas. Em 10 de setembro de 2022, a nova bebida causou a morte de Sarah Katz, estudante universitária de 21 anos. Ela tinha uma síndrome que causava batimentos cardíacos irregulares e sofreu um ataque cardíaco após beber. Os pais dela processaram a Panera no ano seguinte e, mesmo negando irregularidades, a Panera aceitou incluir alerta sobre o alto teor de cafeína. Isso poderia ter acabado aí, mas 2 meses depois, Dennis Brown, 46 anos, também morreu após beber. Brown também tinha uma série de condições médicas e, em nenhum dos casos, a morte foi atribuída à bebida, mas o dano já estava feito. Muitas pessoas relataram sintomas estranhos nas redes sociais após beber, gerando o apelido "a limonada que mata". A Panera diminuiu a cafeína após a morte de Brown e eliminou o ingrediente em 2024. Foi um pesadelo de relações públicas, mas não é a causa dos problemas da Panera. Muitos dizem que a Panera já não é boa. Isso não é um golpe fatal para uma rede de fast food, já que McDonald's e White Castle são alvos de piadas sobre qualidade há anos. O Taco Bell é famoso pelo meme sobre desconforto gastrointestinal. Não são alta gastronomia, mas deveriam satisfazer quando você busca algo rápido e barato. Enquanto o fast food oferecer algo reconfortante por preço razoável, as pessoas vão relevar. Mas esse preço é realmente razoável? Será mesmo? Uma reclamação frequente sobre a Panera é o aumento dos preços, algo que defensores justificam citando a alta geral. É verdade. Os preços dos fast foods mostram claramente a inflação que está em todo lugar. Até o White Castle, conhecido por preços baixos, teve combos passando de $10, mas isso é mais óbvio no Panera do que em qualquer outro lugar. O Panera sempre esteve no topo dos preços de fast food devido à sua ênfase em ingredientes frescos e pratos sazonais. Agora, os sanduíches de café da manhã do Panera custam cerca de $7. Em Nova Jersey, bagels custam mais de $2 e bebidas simples ou especiais passam de $5. No almoço, os sanduíches de salada e sopas no pão chegam a quase $10. Já não é uma refeição barata, mas talvez valha a pena se ainda for tão boa quanto antes. Mas em muitos casos, as pessoas saem sem pão em vários sentidos. No início, o principal atrativo da Panera eram seus produtos de padaria, sendo mais padaria do que restaurante. Ela oferecia vários itens tradicionais em porções individuais e familiares. Baguetes, pães de gergelim, semolina e o famoso pão de fermentação natural eram clássicos e base saudável para sanduíches e sopas servidos no pão. Mas se você entrar em uma Panera hoje, talvez nem veja um balcão de pães. Em várias cafeterias Panera, só servem pães de sanduíche que já não são como antes. A Panera deixou de focar em pães, apesar de por décadas assar pão fresco diariamente em cada unidade. Isso significava mais horas de trabalho e mais mão de obra necessária, mas compensava no sabor. Mas a empresa acabou mudando para instalações de massa fresca que podiam fornecer o pão para seus cafés individuais, especializando-se em uma produção maior, com muito pouca queda na qualidade. Mesmo assim, não era sustentável, e agora a empresa fechou as últimas instalações de massa fresca, passando a usar apenas pães congelados e parcialmente assados, que a maioria das pessoas diz que é simplesmente medíocre. E se a Panera não é sobre o pão, sobre o que é então? A reputação da Panera como opção saudável ao fast food foi um pouco prejudicada nos últimos anos. Embora ainda se orgulhe de não usar certos ingredientes artificiais, essa lista tem diminuído nos últimos anos. Fãs atentos da Panera notaram que a empresa retirou as promessas de carnes sem hormônios e antibióticos. Ela divulga menos suas promessas e o cardápio ficou menos saudável, com opções indulgentes como macarrão com queijo ou sanduíche francês derretido.
Pode ser gostoso, mas há muita concorrência. Não se preocupe, talvez nem mate sua fome. A Panera ficou conhecida nos últimos anos como uma das piores opções de fast food, porque, enquanto os preços aumentaram, o tamanho das porções, na verdade, diminuiu. O restaurante ficou conhecido por servir refeições leves, talvez leves demais. A carne dos sanduíches é fina como papel. Os copos de sopa parecem estar mais rasos do que nunca. Se pedir pão italiano recheado, talvez só receba uma camada fina de sopa absorvida pelo pão. Poucas opções ainda são realmente satisfatórias na Panera, segundo visitantes frequentes, e isso é um problema, já que é uma das opções mais caras que existem. Talvez esteja tentando fazer demais. A Panera ficou famosa por seus menus sazonais, com sanduíches, saladas e sopas de acordo com o clima. Mas às vezes isso falhou. As tigelas de caldo da empresa eram uma sopa mais densa de vegetais e carboidratos em caldo leve. Nunca realmente caiu no gosto do público e até recebeu críticas por oferecer um sabor não autêntico de macarrão soba japonês. A Panera removeu isso do cardápio ao simplificar as opções junto com outros itens. E essa não é a única área em que as pessoas acham que ela está se perdendo. A Panera tem sido criticada por fãs nos últimos anos por reduzir o cardápio, cortar funcionários e comodidades. Isso resultou em esperas mais longas para fazer pedidos e receber a comida, opções de entrega irregulares e ser direcionado para mensagens automáticas irritantes ao tentar falar com o atendimento ao cliente por telefone. Esses problemas surgiram em toda a indústria de fast food, especialmente desde a Covid. Já os fãs da Panera são menos tolerantes, pois a marca é vista como mais prestigiosa. Além disso, muitos locais têm eliminado ou limitado os assentos, transformando o espaço em um lugar mais voltado para pedidos em quiosques. Pegue sua comida e vá. Essa abordagem digital pode ter tido consequências inesperadas. A Panera já enfrentou processos, mas quase nunca admitia culpa. Em 2024, ela enfrentou um grande escândalo de vazamento de dados. Dados sensíveis de funcionários e clientes do aplicativo foram vazados. Isso foi um grande golpe para a empresa e levou a um acordo de 25 milhões de dólares. Isso pode ter encerrado o processo, mas o dano à reputação da Panera continua e faz com que as pessoas sintam que a empresa está em uma queda constante. A concorrência está cada vez mais acirrada. Quando a Panera chegou, foi um sopro de ar fresco e comida fresca. A empresa se destacava pelo foco em ingredientes naturais e pratos simples com pouca gordura. Hoje, há muito mais opções disponíveis facilmente. Redes como Sweetgreen e Saladworks são presenças constantes em shoppings, praças de alimentação e ruas das cidades. Elas oferecem às pessoas uma opção simples de almoço que pode ser levada de volta ao escritório com facilidade. Embora muitas dessas opções não tenham tanta variedade quanto a Panera, geralmente oferecem porções maiores. Restaurantes como Chipotle e Cava também disputam o mercado da Panera, oferecendo tigelas personalizáveis e saborosas. Com o crescimento do fast casual, a posição da Panera fica mais arriscada, e sua nova gestão pode não estar ajudando. O capital privado já foi a ruína de muitos. Uma empresa, enquanto as megacorporações gigantes aproveitam sua nova aquisição, cortam custos drasticamente e eventualmente vendem ou fecham a empresa se ela não conseguir dar lucro. Isso ocorre com empresas compradas em momentos ruins, o que não era o caso da Panera, mas isso não garante sua segurança. Seus atuais proprietários, o conglomerado alemão JAB, são notórios por cortar custos. O foco deles em eficiência e economia é apontado como causa de muitos problemas da Panera. Agora, os fãs não estão felizes, mas os proprietários podem estar olhando apenas para o lucro, e isso está causando impacto em todo o país. A Panera realmente está morrendo? Provavelmente ainda não. Existem poucas empresas que realmente são grandes demais para falir no mundo da alimentação, mas a Panera pode estar bem próxima disso. Fechar mais de 2.000 unidades eliminaria inúmeros empregos e devastaria o setor de fast casual, mas talvez ela já tenha chegado ao auge. A Panera ficou para trás e há vários exemplos disso. O fechamento das instalações de massa fresca já resultou em grande perda de empregos. Além disso, em locais com várias unidades próximas, algumas foram fechadas. Com a queda do movimento nos shoppings, os quiosques da Panera nas praças de alimentação podem ser dos mais ameaçados. Há alguma esperança para os fãs do pão na tigela? A Panera conseguiu o que poucas redes nos Estados Unidos da América fizeram:
virar um nome conhecido em todos os lares. É de longe a rede mais famosa do país quando se trata de sopas e saladas fast casual, provavelmente ficando atrás apenas do Subway quando o assunto é sanduíche. Sua ascensão foi rápida, elevando também as expectativas. Está sendo muito afetada com a queda da qualidade e o aumento dos preços. A administração precisa encontrar uma forma de fazer as pessoas voltarem a falar do seu cardápio de maneira positiva e reconquistar os fãs de longa data. Mas isso pode ser mais fácil falar do que fazer. A Panera enfrenta dificuldades enquanto as pessoas têm menos dinheiro do que antes. E quando toda essa internet fica sabendo de cada erro seu, os erros da empresa foram amplamente divulgados e a má reputação deve persistir, mesmo com possíveis melhorias. Enquanto muitos fãs têm sugestões de como trazer a empresa de volta à sua antiga glória, é fácil perder as pessoas e difícil reconquistá-las. Pelo menos a empresa parou de vender limonada mortal. A Panera está caindo rápido. Será que os arcos dourados continuam como antes? Veja o real motivo do fracasso do McDonald's ou assista a este vídeo.